Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rainan Machado do canal Ciência Rústica com mais uma videoaula hoje, uma videoaula sobre isomeria ótica, mais um tipo de isomeria aí para nós. Antes da gente começar a videoaula, gostaria de reforçar para você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva, deixe seu like, que isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e deixando disponível de graça para todos os gatinhos e as gatinhas do Brasil. Beleza? Sem mais enrolação, vamos iniciar a nossa videoaula. Então, iniciando a nossa videoaula, isomeria óptica, ela é uma parte aí da química, da isomeria, que vai estudar o comportamento daquelas substâncias, daqueles isômeros que possuem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Então, quando a gente pega uma luz polarizada e passa sobre esse composto que tem a isomeria ótica, esse composto ele vai desviar o plano dessa luz polarizada, seja para a direita, seja para a esquerda, certo? E aí, essas substâncias que possuem isomeria ótica, elas recebem o nome de substâncias oticamente ativas, certo? Elas possuem atividade ótica. E aí, como que eu vou saber se essa molécula, se essa substância possui atividade ótica? Para isso, nós precisamos analisar se essa molécula ela é assimétrica. Como assim uma molécula assimétrica? Já vamos ver aqui no próximo slide o que vai caracterizar essa molécula para ela ser assimétrica. Beleza, mas se a minha molécula ali da minha substância ela for assimétrica, isso vai fazer com que ela seja capaz de desviar a luz polarizada, seja para a direita. Nesse caso, os compostos são chamados de dextrógeno, que aí vai aparecer com uma letrinha D, ou levógeno, que vai aparecer com a letrinha L. Os levógenos vão desviar a luz polarizada para a esquerda. Beleza? Então, se a substância orgânica possuir uma molécula assimétrica, ela vai ser capaz de desviar a luz polarizada para a direita, se ela for uma substância dextrógena, ou para a esquerda, se ela for uma substância levógena. Mas e aí? Como que eu sei se a minha molécula ela é assimétrica ou não? Bom, eu vou procurar um carbono que seja assimétrico. Um carbono que seja assimétrico. É a forma mais simples de eu estabelecer a assimetria em uma molécula. Na imagem que a gente vai ver a seguir, esse carbono assimétrico ele vai estar indicado pelo asterisco. É muito comum isso. Se você vê ali um desenho de uma molécula e em um carbonozinho lá tem um asterisco, muito provavelmente é porque esse carbono ele é assimétrico. Também chamado de quiral, viu? Carbono assimétrico ou quiral. Como que eu sei que esse carbono é assimétrico? Simples, basta eu analisar se esse carbono possui 4 ligantes diferentes. Se esse carbono possuir 4 ligantes diferentes, ele é um carbono assimétrico. Vamos analisar a imagem a seguir, que eu peguei lá no site Mundo Educação. Bom, observe esse carbono, que está marcado aqui com esse asterisco. Ele possui 4 ligantes. Observe que os 4 ligantes dele é diferente. Eu tenho esse grupo CH3, eu tenho esse hidrogênio, eu tenho aquela hidroxila e tenho essa carboxila. São 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono ele é um carbono assimétrico ou quiral. Essa molécula ela possui sim isomeria ótica. Ela é oticamente ativa. Ela pode gerar um composto que é a imagem especular dela. Imagine que eu tenho essa molécula aqui, que é aquela mesma que estava mostrando lá no exercício anterior. Imagine que ela seja colocada na frente de um espelho. Ela vai gerar uma imagem especular a ela. E essas imagens, elas não serão sobreponíveis. Eu não consigo sobrepor a imagem do espelho com a molécula que gerou aquela imagem. Isso se dá pelo fato de não haver simetria, ser uma molécula assimétrica. É como se fosse a sua mão direita com a sua mão esquerda.
Uma é a imagem especular da outra. Se eu tentar sobrepor a mão direita sobre a mão esquerda, olha aqui, ó, não vai dar certo. Elas são assimétricas, elas são diferentes. Então, nesse caso aí, se eu tenho o carbono assimétrico, né, a presença de um, eu posso ter aí então uma outra substância com os mesmos componentes, né, uma molécula com os mesmos componentes, mas a região do espaço, a maneira como elas estão organizadas, esses ligantes, vai ser diferente. Aí eu tenho uma substância que vai girar a minha luz polarizada para a direita e a outra que vai gerar a minha luz polarizada para a esquerda, tá bom? Só revisando como que eu faço para saber se a minha substância ela é opticamente ativa ou não, é só eu buscar e encontrar um carbono ou mais, né? Um ou mais carbono assimétrico ou quiral. O que é um carbono assimétrico ou quiral? É um carbono que possui os 4 ligantes diferentes, tá bom? Nisso daí a gente já consegue excluir os carbonos que fazem ligação dupla. Então, se o carbono faz ligação dupla ou tripla, você já elimina ele, ele não é assimétrico, porque ele não vai ter 4 ligantes, né? Se você tem um carbono que tem 2 ou 3 ligantes iguais, né, um CH2, um CH3, você já elimina ele, que ele não é carbono assimétrico, não é carbono quiral. Beleza, pessoal? E aí, como que eu faço para descobrir quantos enantiômeros, né, no caso aqui da isomeria ótica, os isômeros eles são chamados também de enantiômeros, tá bom? Então esse cara aqui, ele é enantiômero desse outro aqui, tá bom? São isômeros óticos, né? Também chamado de enantiômeros. E aí como que eu faço para descobrir quantos enantiômeros são possíveis para aquela molécula que eu estou analisando? Bom, eu vou procurar aí os carbonos, né? Os carbonos quirais, os carbonos assimétricos. Depois que eu vi quantos carbonos assimétricos eu tenho na minha molécula, para eu descobrir o número de isômeros opticamente ativos, basta eu pegar 2 e elevar ao número de carbono quiral, tá bom? Então, nessa molécula aqui que eu analisei, ó, eu tenho um carbono assimétrico, um carbono quiral. Quantos enantiômeros são possíveis? Quantos isômeros opticamente ativos existem com aquela fórmula molecular? Eu vou pegar 2 e elevar o número de carbonos assimétricos, que foi 1. 2 elevado a 1, 2. Então são 2 enantiômeros, 2 isômeros opticamente ativos para aquela fórmula molecular. Ah, e se fosse 2 carbonos? Se a minha molécula tivesse 2 carbonos quirais, 2 carbonos assimétricos? Bom, eu pego 2 e elevo ao número de carbonos assimétricos. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, 4. 4 enantiômeros, 4 isômeros opticamente ativos. E assim sucessivamente. Se eu achei 3, 2 elevado à terceira, que dá aí 8 isômeros opticamente ativos, 8 enantiômeros. Beleza, pessoal. Gostaria de destacar aqui uma situação na qual eu tenho a presença de moléculas assimétricas, porém a luz polarizada não sofre desvio. São isômeros opticamente inativos. Eu tenho ali a presença de carbonos assimétricos, né? A molécula é assimétrica, porém ela é opticamente inativa. Isso vai acontecer em duas situações. Vai acontecer na situação onde que eu tenho uma mistura racêmica. É uma mistura de substâncias opticamente ativas. Eu vou ter ali 50% de compostos dextrógeros e 50% de compostos levógeros. Então metade dessa minha mistura vai desviar o plano da luz para a direita e metade dessas minhas substâncias vão desviar o plano da luz para a esquerda. Tá vendo aí que há uma compensação? Então quando a luz polarizada passar, ela não vai sofrer desvio, porque teve essa compensação. Metade puxou para a direita, metade puxou para a esquerda, ela passa sem desviar. Ou pode acontecer que essa compensação seja interna da própria molécula. Suponhamos que eu tenho uma molécula com 2 ou mais carbonos assimétricos, né, um número par de carbonos assimétricos, no qual metade desses carbonos são dextrógeros e metade desses carbonos são levógeros. Então eu vou ter uma compensação interna, a própria molécula vai anular
ali essa luz polarizada, vai tornar ela oticamente inativa. Certo, galera? Essa foi mais uma videoaula aí de isomeria ótica. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que seja de ajuda esse conteúdo aí no estudo de vocês. Um beijo, meus gatinhos e minhas gatinhas, até a próxima!